Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Dayana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre organização, sobre ordem da casa, mas com uma perspectiva espiritual. Existe algo que quase ninguém fala, que é o quê? Que ambientes carregam uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera que o seu ambiente transmite, ela vai interferir no seu comportamento, nos seus pensamentos, e nas suas emoções, na maneira como você age, reage, se sente. É importante a gente ter clareza sobre isso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Se você for olhar lá em Gênesis, Deus começa pela ordem. O que a Bíblia diz? Que a terra era sem forma e vazia. E o que Deus fez? Ele organizou, ele separou e ele deu função para cada coisa. Ou seja, ele só deixou tudo que tinha uma funcionalidade. Ele separou a luz das trevas, a água da terra, ele colocou cada coisa no seu lugar. Então, assim, aqui é um princípio: aonde Deus governa, tem que existir ordem. E onde a ordem ela é negligenciada, o caos, infelizmente, se instala. Nem tudo é demônio. Concordo, muita coisa é nossa, somos nós que negligenciamos, que somos irresponsáveis, que não damos a devida atenção, como por exemplo no gerenciamento da nossa casa. E aquilo vai virando uma desordem, vai virando um caos, vai virando uma bagunça. E os demônios se aproveitam dessa desordem para se infiltrar na sua casa. Por quê? Porque existem demônios que se alimentam dessa desordem, se alimentam da sujeira, se alimentam de coisas quebradas, de coisas empoeiradas, coisas acumuladas, excessos de coisas. Sem contar que ambientes sujos, ambientes largados, abandonados, eles alimentam procrastinação, ansiedade, depressão. Isso é comprovado através de estudos científicos que dizem exatamente o que eu estou falando. Porque uma casa organizada, quando você chega em um ambiente, eu não estou falando aqui de luxo, de riqueza, eu estou falando de organização e de limpeza. Quando você chega em um ambiente em que ele é limpo, que ele é organizado, esse ambiente ele te passa aconchego, te passa segurança, te passa paz, você se sente bem naquele ambiente. Você já reparou quando você chega em um ambiente que ele tem muitos excessos, acúmulos de coisas, sujeira, desordem, você olha assim e aquilo já gera ansiedade em você, já gera irritabilidade? Então, isso a princípio ele é estrutural, porque é o ambiente que está causando essa desordem. Só que quando você fica muito tempo vivendo nesse tipo de ambiente, gerando esses níveis de estresse, de ansiedade, de irritabilidade, às vezes até aquele sentimento de tristeza, de apatia. E aí os demônios vão se aproveitando disso, dessas suas emoções, para ir se infiltrando. E quando você percebe, você já está vivendo uma vida amargurada, totalmente desanimada, totalmente sem esperança. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de paz, é um Deus de glória, é um Deus de beleza. Né? Tudo que Deus fez revela a grandeza de Deus. Tudo que Deus fez revela a beleza de Deus. O templo tinha beleza. Vou te dar um exemplo bíblico onde Deus manifestou o poder dele, a presença dele e restituiu, transformou aquele local depois que houve uma limpeza física. Lá em 2 Reis, no capítulo 23, o rei Josias fez isso. Ele tirou as práticas antigas, ele removeu ali os postes ídolos, ele removeu os objetos, ou seja, ele fez uma limpeza geral naquele local. Ele convocou todos e fizeram essa limpeza, tirando tudo aquilo que não condizia com quem Deus é. E ele removeu tudo aquilo. E o que aconteceu em seguida? A restituição. A restauração espiritual. Aquele local foi restaurado por Deus, mas antes de ser restaurado por Deus, primeiro foi feita essa limpeza, essa organização, foi colocado tudo em ordem. Tem um outro texto também que eu acho muito interessante, que é o de Marcos 9, que fala para a gente ser radical. Como assim ser radical? Lá o texto é claro e direto. Ele diz o quê? Se tua mão te faz pecar, corta.
Então, ele é bem direto. Isso é um convite para sermos radical. Radical com o quê? Radical com aquilo que atrasa a nossa vida, radical com aquilo que nos traz sentimento de inferioridade, de inutilidade, de incapacidade. Ser radical com aquilo que nos aproxima do pecado e nos distancia de Deus. Então, isso é um convite para ser radical, porque o pecado ele entra muito pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e depois acabamos falando. Então, esse é um convite para sermos radical, eliminar da nossa vida o caos, a desordem. E aí a gente pode começar pelo que é visível aos nossos olhos. Aqui já é o primeiro exercício para que você entre 2026 preparado, com o pé direito, preparado para crescer, para evoluir, para sair da estagnação, para mudar de vida, porque a mudança de vida, ela começa com a decisão, ela começa quando eu percebo que eu preciso mudar e eu escolho mudar e em seguida eu vou partir para ação, eu vou de fato trabalhar para que essa mudança aconteça. Então, o 2026, a mudança que o ano novo traz, não é só no calendário. Primeiro tem que acontecer na renovação da sua mente, na renovação dos seus pensamentos. O primeiro exercício é, vamos ser radical, que é o quê? Eliminar tudo aquilo que não tem utilidade na minha casa, na minha vida. Tudo que é visível, a primeira limpeza é tudo que os meus olhos conseguem alcançar e olhar que aquilo não tem uma função útil na minha vida. Que é o quê? Coisas quebradas, relógios parados, roupas que não servem mais, que não usa, coisas que estão ali mesmo só gerando excesso. Você não usa para nada, não te serve de nada, embora esteja até novo, mas você não usa, para você não tem utilidade. Então, vai juntando essas coisas aí e doa, vende, joga fora, joga no lixo, não sei. Mas se livra disso, porque isso é energia parada. É excesso, é acúmulo. Porque assim, quando você joga fora coisas que para você não tem mais utilidade, você está abrindo espaço para o novo. Por quê? Porque vai mudar a atmosfera do seu ambiente. É o que está escrito em Mateus 9,17. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o novo, ele não entra onde o velho se recusa a sair. E isso não é sobre decidir o que você vai jogar fora. É sobre você decidir o que merece permanecer na sua vida. E outra coisa, quando você se desfaz dessas coisas que te prendem, que te atrasam, que te impede de evoluir, você está se obrigando a subir um novo nível. Por quê? Porque você está dizendo de forma inconsciente para você mesmo e você também está dizendo para essa atmosfera do seu ambiente que você não aceita mais ficar ali. Que ali não há mais espaço para desordem, que ali não há mais espaço para o caos, para a irritabilidade, que ali não há mais espaço para alimentar demônios. E é por isso que tem gente que vive estagnado por causa desses excessos, por causa dessa desordem, por causa desses acúmulos, porque vivem alimentando espíritos demoníacos que necessitam dessa brecha para permanecerem influenciando a atmosfera do seu ambiente, da sua casa. Então, quando você organiza isso, quando você muda isso, você está dizendo no mundo espiritual que, ei, aqui não tem mais espaço para você. E você vai perceber que vai mudar a energia do seu ambiente, que isso vai te trazer uma sensação de bem-estar. Tem também o segundo tipo de limpeza, que é a limpeza invisível aos nossos olhos. O que seria isso? Aquele influenciador que você segue, aquela novela, aquela série, filmes, livros, músicas que não condizem com aquilo que Deus diz que somos, que não condiz com o que Deus é. Nós somos produto do meio. O que é isso? Nós somos a média daquele ambiente que nós convivemos diariamente. E aí, quando eu estou falando de ambiente, eu não estou me referindo somente aos ambientes que você frequenta, mas também aquilo que te influencia aqui primeiro. Séries, músicas, influenciadores das mídias sociais. Porque, querendo ou não, você é influenciado por eles. Muitos te incentivam a comprar, um consumismo sem fim. Muitos incentivam o adultério, muitos te incentivam a pecar.
Muitos passam uma mensagem inconsciente para você de aceitação de coisas que Deus nunca aceitaria. A normalização de pecados, de adultérios, jogos de azar que destrói muitas famílias, muitos relacionamentos, adultização infantil. Então, assim, são limpezas necessárias que nós precisamos ficar de olho. Será que esse influenciador tal, ele me aproxima mais de Deus ou ele me distancia? Essa série, esse filme, essa novela, ela abre meus olhos para que eu veja quem é Deus ou ela me distancia da glória de Deus? Essa limpeza, ela é invisível, mas ela é necessária, sabe? Não aceite levar para 2026 coisas que vão contra aquilo que Deus diz na sua santa palavra para não praticarmos, para não fazer. Então, passe tudo isso no crivo da palavra. Se baseie na palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, assim, não aceite, não normalize coisas que Deus não aceita, coisas que Deus repudia. E agora sim, nós vamos para o segundo exercício, baseado em Romanos 12:2, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a vossa mente não é pensar positivo. Renovar a vossa mente é você saber o que Deus diz que você é você saber quem Deus é. Porque caso contrário, nós ficamos acreditando em tudo aquilo que o mundo diz que somos. Ou seja, é parar de acreditar nas mentiras que o diabo diz sobre nós. Porque enquanto a mente não mudar, o comportamento não vai ser ajustado. O comportamento não vai ser transformado. Porque toda desordem externa, ela começa primeiro interna. E toda mudança verdadeira, ela começa quando a gente para de repetir o que o mundo diz e decidimos alinhar nossa vida com os princípios de Deus. E como você vai fazer isso de forma prática? Muito simples. Você vai pegar sua Bíblia e vai procurar na Bíblia versículos que dizem quem Deus é. Depois você pesquisa versículos que dizem o que Deus diz que você é. E anote tudo no seu caderno e leia em voz alta para você mesmo, até você introjetar em você, nos seus pensamentos, a sua identidade em Cristo. Então, assim, existem inúmeras passagens que revelam o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós, que diz que somos filhos, que diz que somos herdeiros, que diz que nenhuma condenação há, que diz que Deus não nos rejeita, que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Você é preciosa aos olhos de Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que você é a imagem e semelhança de Deus. E eu gosto muito de contemplar a natureza. Por quê? Porque a natureza revela a glória de Deus. A natureza revela a beleza de Deus. E eu fico olhando a natureza e vejo quão linda ela é, quão perfeita ela é, e que no tempo certo ela frutifica, ela floresce. E eu me agarro nisso para profetizar para mim mesma que no tempo certo, na estação certa, eu vou florescer, eu vou frutificar. Por quê? Porque eu fui criada por Deus, assim como a natureza. Tem uma passagem também em Mateus que eu gosto muito de meditar sobre ela, porque lá fala que Deus alimenta os pássaros. Ele fala o quê? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem nem ajuntam celeiros, mas contudo, o nosso Pai Celestial as sustenta. E aí ele complementa dizendo: porventura vós não valeis mais que as aves do céu? Jesus está dizendo assim: se eu cuido das aves, imagina de você, que é minha imagem e semelhança, que é meu filho, que eu criei com tanto amor, que eu dei a vida por você. Quanto mais você, por quem eu morri por você. Como eu não vou cuidar de você? Como eu não vou te colocar em abundância, te prosperar, te evoluir? Como que eu vou querer te ver estagnado no mesmo lugar, vivendo um caos, vivendo desordem? Como? Se o Deus que é grandioso, o Deus que é infinito, um Deus que é abundante, poderoso, não te fez para viver correndo atrás de migalha, vivendo em miseridade. Não! Esse caos todo,
Ele começa quando eu me esqueço de quem eu sou em Deus, de quem Deus diz que eu sou, e passo a acreditar nas mentiras que o diabo tem contado, que o diabo tem colocado em nosso coração, que tem se infiltrado em nossa casa através de portas que nós abrimos, né? Que as mídias sociais aí, os influenciadores, as séries, os filmes. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai fechar todas essas portas, você vai declarar esses versículos e a sua mente vai ser renovada e revigorada no crivo da palavra, na palavra, em nome de Jesus. E se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo, né? Aproveita, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que necessita de ouvir o que foi falado aqui.